Muito bom dia, irmãos. Não sei se estão tão felizes como eu, se calhar não. Eu estou mais feliz que vocês, de certeza, de estar aqui na casa do Senhor. Gostava de ver as vossas mãos no ar. Estamos com máscara, é certo, mas estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. Muito bem, então partilham do meu sentimento. Eu gostava de dizer àqueles irmãos que estão em casa, que ainda não tiveram a oportunidade ou a coragem de vir, que temos aqui lugares ainda vazios, em segurança, e que é muito bom estar na casa do Senhor, apesar de estarmos com estas circunstâncias que nos obrigam a tomar algumas precauções. Eu esta manhã gostaria de cumprimentar a todos, naturalmente, cumprimentar os nossos irmãos que estão em casa e cumprimentar aqueles que nos visitam, que escolheram este lugar de encontro com o nosso Deus para vir esta manhã. Eu hoje vou falar sobre uma doença. E é uma grande responsabilidade, tem aqui 2 médicos presentes. Mas como esta doença já está diagnosticada, já está muito estudada e já há solução para ela, então eu vou falar tranquilamente. Porque é uma doença diferente da doença que estamos neste momento a tentar todos evitar. Sabem que eu, quando tentava encontrar o tema, andamos sempre à procura do tema certo para trazer esta manhã, e eu tentei dizer, eu não vou falar sobre a pandemia, eu já estou cheia de ouvir falar do mesmo assunto, e eu vou tentar um outro tema. Mas a verdade é que quando eu dei conta, já estava a tocar neste assunto. E por muito que façamos, é inevitável que nós passamos o nosso dia a falar sobre a pandemia, olhamos uns para os outros e não conseguimos lembrar-nos de outra coisa. Mas vou falar-vos sobre uma outra pandemia, uma outra doença, porque de uma ideia eu passei para a outra e vou pedir a Deus esta manhã que me ajude a transmitir algo que nós todos já conhecemos, já todos ouvimos falar desta doença, mas porque neste momento não é possível contornar a questão da pandemia, no meu pensamento essa ideia associou-se e, portanto, vou falar sobre esta pandemia que todos conhecemos. Sabem que nós trazemos as máscaras, vimos todos protegidos para a casa do Senhor, não porque tínhamos medo da doença. Algumas pessoas pensam que nós fazemos isto, ou que eu faço isto por ter medo da doença. Essa é uma outra questão. Nós trazemos máscara, nós estamos a cumprir um rigoroso plano de contingência porque amamos as pessoas que estão à nossa volta e queremos protegê-las e queremos que elas se sintam bem ao nosso redor. E, portanto, é por isso que nós trazemos a máscara. Sabem que há umas semanas atrás eu fui convocada para fazer o teste ao Covid-19. E eu ia tranquila, porque achava que não estava doente. Mas a verdade é que muitas pessoas também iam tranquilas e o teste deu positivo. Mas quando eu fui convocada, eu dirigi-me ao pavilhão municipal de Gaia, com muitas outras pessoas, e eu fiquei um bocadinho aterrorizada, não com o teste em si, porque é um teste muito simples e fácil de fazer, mas por todo o ambiente que ali encontrei. Parecia que estava num filme, que era um ambiente de guerra, e aquilo causou-me alguma estranheza. Mas é verdade que depois a boa notícia chegou e eu fiquei a saber que não estava infectada por esta doença. Mas esta manhã vamos associar a questão da pandemia, que todos queremos evitar de ser atingidos, a uma outra doença que afeta de forma massiva a Igreja à qual pertencemos. Todos nós conhecemos esse diagnóstico. Não é um diagnóstico feito por um médico humano, por muito respeito que tenhamos por eles e pelas suas competências. É um diagnóstico que foi feito há muitos anos atrás por um Deus que sabe todas as coisas e conhece o fim desde o princípio. E, portanto, vamos falar sobre esta doença. Mas eu queria, desde já, explicar que não vamos sair daqui com um espírito negativo, com a preocupação. Nós vamos sair daqui, é essa a intenção desta mensagem, com a esperança, com a certeza de que temos a nossa vida nas mãos do grande médico. Esta manhã eu vou convidar-vos a todos a fazerem o teste. Este teste comecei eu por fazê-lo e sinceramente não gostei muito do resultado. Gostei mais do resultado do outro teste que fiz. Mas é o momento de fazermos um autoteste espiritual para percebermos se estamos infectados com esta doença. Porque, como no Covid-19, há pessoas que estão infectadas
e que não percebem e que não têm qualquer sintoma, ou pelo menos não se apercebem deles. Por isso, gostaria que me acompanhassem na leitura de um texto que se encontra, já todos adivinharam, no livro de Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia. Na carta da igreja de Laodiceia, Deus apresenta-nos um relatório médico completo sobre o nosso estado, o estado do seu povo no tempo do fim. Vamos ler os versos 15 a 17. Apocalipse 3, 15 a 17. E é este o diagnóstico do grande médico. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aqui está um diagnóstico, esta é a primeira parte, aquela que é mais complicada de aceitar. É um diagnóstico feito por um grande médico e ele é feito à igreja da história, à última igreja da história desta terra, a igreja de Laodiceia, a que nós sabemos pertencer. O povo de Deus do tempo do fim. E é a igreja também, portanto, nós sabemos que a Laodiceia quer dizer a igreja, ou o povo do julgamento, e refere-se à igreja desde 1844, o povo de Deus desde 1844. E, portanto, nós sabemos que esta carta, este diagnóstico, este relatório médico é dirigido à igreja dos nossos dias, é dirigido ao tempo que estamos a viver. E apresenta aqui sintomas. São sintomas tão fortes que provocam o vómito ao nosso Deus. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação dessas, provavelmente sim. E eu já passei algumas vezes. E não é agradável sentir necessidade de vomitar. Mas é isto que nós provocamos, esta doença provoca ao nosso Deus. Os sintomas são esse mesmo, que somos nem quentes, nem frios. Somos mortos. E diz ainda o diagnóstico, sou rico e de nada tenho falta. Portanto, estes são os sintomas espirituais que se manifestam neste momento na igreja do tempo do fim. E é verdade que achamos muitas vezes que este é o momento único da história desta terra em que isto aconteceu. Mas Deus já tinha feito noutros momentos este diagnóstico relativamente ao seu povo. Vamos ler no livro de Oseias, no capítulo 12, versos 8, e vamos ver como já há tantos anos Deus tinha feito um diagnóstico semelhante relativamente ao seu povo. Oseias, no livro de Oseias, o profeta menor, chamado menor pela dimensão da sua obra, não pela sua qualidade, naturalmente. Oseias, capítulo 12, versos 8. Diz Efraim, eu me enriqueci, adquiri grandes bens e todo o meu trabalho em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Aqui está um diagnóstico feito e a partir de alguém, de um povo de Deus que achava que estava tudo bem. Não tinha qualquer sintoma. Portanto, ele diz, sou rico, adquiri grandes bens, estamos a falar naturalmente das questões espirituais, em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma. Irmãos, é muito fácil nós olharmos para nós e vermos algo do género. Muitos de nós olhamos para nós e pensamos, muitas vezes já ouvimos as frases, eu não roubo, eu não mato, eu até sou boa pessoa, então está tudo bem. Mas será que é exatamente isto que está a acontecer? Muitos de nós achamos que está tudo bem connosco. Nós sabemos que não nos falta nada. Temos uma bonita igreja, pertencemos ao povo de Deus, conhecemos as profecias, conhecemos os mandamentos, nós até conhecemos a doutrina do santuário, tudo isso nós sabemos. Temos um estilo de vida saudável, portanto, estou garantido, de nada tenho falta. Reparem que a história às vezes parece repetir-se. E como acontece com o Covid-19, muitos de nós pensamos estar bem, espiritualmente bem, e isso não é verdade. É um susto ouvir uma coisa destas. É verdade que esta doença nós não a passamos a outros, de alguma forma, mas ter a noção
de que podemos estar infectados por esta pandemia e não ter ou acharmos que não temos sintomas, é algo assustador. Por isso, esta manhã, temos todos necessidade de fazer este autoteste, porque este relatório, este diagnóstico que Deus fez relativamente à Igreja do tempo do fim, é um diagnóstico feito por um Deus, por um médico, que não falha. Quais são os outros sintomas desta doença? És miserável, pobre, cego e nu. Eu não sei o que falta aqui acrescentar para a desgraça ser completa. É verdade que isto é muito mau. É muito mau e é dirigido a nós. E não sou eu que digo. Temos essa vantagem que é Deus que faz o diagnóstico. É Deus que diz que a Igreja do tempo do fim está doente. E como a Igreja não são as paredes, não é o edifício, a Igreja são as pessoas, então eu devo concluir que eu estou espiritualmente doente. E este é um diagnóstico muito difícil de aceitar, porque aparentemente está tudo bem. Eu olho para mim e não vejo qualquer destes sintomas. Pobre, miserável, cego, nu, não sou eu. Não sou eu que estou aqui assim apresentada. Mas a verdade é que Deus vê isto quando olha para nós. O diagnóstico da Igreja em que eu estou diz que eu sou coitada, miserável, pobre, cega e nua. E este é um diagnóstico muito duro de aceitar. Eu fui procurar no dicionário bíblico, tentar encontrar mais alguma informação sobre estas palavras e não encontrei nada de muito novo. Coitado significa desgraçado, ajuda mais ainda, aflito, fraco, miserável. Depois tem a palavra miserável que tem o mesmo sentido. Depois a palavra pobre. Nenhum de nós gosta de ser pobre. Eu acho que mesmo os pequeninos, não sei porquê, como é que isto surge, mas mesmo as crianças não gostam de ser pobres. Às vezes, quando dizem a mamãe não me compra este brinquedo ou aquele, porque nós somos pobres, mesmo as crianças não gostam. Ninguém gosta de ser pobre. E também ninguém gosta de ser cego, porque fica vedada a vista e é algo que incomoda. Nós gostávamos muito de ver, gostávamos de ter a noção de tudo que está à nossa volta. Mas a palavra cego, neste contexto, apresenta-se ou fala especificamente da nossa visão física e também falta de visão espiritual. Um dos diagnósticos que Deus faz a nosso respeito é que nós temos falta de visão espiritual. Depois continua, diz que somos nus. E aqui a palavra nu aparece em sentido literal e também em sentido figurado. Nós estamos realmente nus, desprotegidos, porque a roupa serve precisamente para a nossa proteção. E, portanto, temos aqui assim uma ideia que se repete, miserável, coitado, e podemos de alguma forma agrupar estes dois sintomas. Isto faz com que os sintomas desta igreja em que nós estamos no tempo do fim são 4. Somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E porque esta manhã falamos e estudamos ao longo desta semana a história de Daniel e de Belsazar, eu gostava de fazer aqui um paralelismo com uma outra situação, um outro momento em que um povo fez um diagnóstico muito agradável a respeito do seu estado e estava realmente doente. E é um paralelismo que nós vamos esta manhã explorar de alguma forma para percebermos como muitas vezes o que nós pensamos a respeito do nosso estado é falso, é uma ilusão. Eu gostava que vocês me acompanhassem na leitura do livro de Daniel, no capítulo 5 e no primeiro verso. Tivemos a oportunidade de falar deste assunto ainda há bocadinho na escola sabatina. Daniel, no capítulo 5 e verso 1. Não se trata do povo de Deus, mas trata-se de alguém que estava tranquilo com o diagnóstico que ele próprio tinha feito, mas as coisas não eram bem assim. E passo a ler. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Vamos parar aqui. O que é que há de novo neste texto? Nada que nos surpreenda. Portanto, um rei que sentia que estava o seu reino a prosperar, estava perfeitamente equilibrado, estava estável e, portanto, decidiu fazer uma festa para comemorar este facto.
Mas nós sabemos que há aqui um pormenor que está a falhar. Este reino, estava rodeado pelo exército inimigo, a sua cidade estava cercada e, no entanto, este rei achava que estava tudo bem, tudo maravilhoso, e para, de alguma forma, também fazer crer os outros que estava tudo bem, ele decidiu fazer esta festa. E então imaginem o que é, que se conseguimos imaginar este cenário, de ter um rei, uma cidade sitiada, e um rei a fazer uma festa com 1000 convidados, a comer e a beber de forma descontraída. Parece-nos uma loucura total. Mas foi isto que aconteceu exatamente. Este rei fez uma festa como se todas as coisas estivessem controladas, como se tudo estivesse bem. E é verdade que naquela mesma noite recebeu um diagnóstico da parte de Deus, que foi escrito, curiosamente, numa parede, com uma mão que apareceu e escreveu um diagnóstico que nós conhecemos. E esse diagnóstico ele aparece logo à frente, ainda no capítulo 5, no verso 5, e diz o seguinte: na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam em frente do castiçal, no reboco da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Esta é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Esta é a interpretação, passo para o verso 26, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Uma expressão muito forte esta. No verso 27, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Verso 28, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Aqui temos um diagnóstico que Deus faz, não ao seu povo, mas a um outro povo. E a verdade é que após aquele diagnóstico da parte de Deus, todos nós sabemos o que aconteceu. E aquele reino, caiu naquela noite. E, portanto, é muito curioso, e eu não sou capaz de passar por alto e abrir um parênteses, que enquanto eu procurava informação sobre este momento histórico, fui a uma enciclopédia que está à mão de todos, que é a Wikipédia, nem sempre a mais segura, segundo o Ruben é muito segura, e, portanto, eu confio nele. E então o que lá diz é que durante muitos anos, isto é um parênteses que eu faço, os historiadores diziam que o livro de Daniel não era autêntico, não era fiável, porque em nenhuma outra fonte histórica havia a referência ao rei Belsazar. E a verdade é que no século XX, eu vou agora citar o que está na Wikipédia, no último domingo, se procurarem rei Belsazar, e portanto tirei esta citação do último domingo, diz assim: mas as descobertas efetuadas desde meados do século XX rejeitam todas as críticas de Daniel a este respeito e têm simbolizado, isto tem que buscar óculos, eu peço desculpa, mas eu estava a evitar porque ficam todos embaciados, mas agora vai ter que ser. Mas as descobertas efetuadas desde meados do século XX refutaram a todos os críticos de Daniel a este respeito e têm vindicado de maneira impressionante o caráter histórico do profeta com respeito a Belsazar. Por isso, a partir do século XX, é impossível negar a existência deste rei. Realmente a Bíblia tem razão. Temos é que dar tempo, muitas vezes, para ela se manifestar. E, portanto, fechando o parênteses, temos aqui um rei Belsazar que existiu, está aprovado, a arqueologia prova isso, e temos também a certeza de que o seu reino naquela noite caiu. E temos aqui também, Deus fez um diagnóstico muito claro sobre o estado daquele povo. E ele disse: contado, pesado, dividido. Um diagnóstico em 4 elementos. Exatamente como tem 4 elementos o diagnóstico que é feito a nós, Igreja do Tempo do Fim por Deus: miserável, pobre, cego e nu. Sabem que a Bíblia e os hebreus usavam muito os símbolos com os números. E a verdade é que na Bíblia, nas Escrituras, o número 4 está muito associado à limitação do que é terrestre. E então temos alguns exemplos. Por exemplo, quando nós pensamos na estátua de Daniel, na estátua do sonho de Nabucodonosor, quantos reinos existiram antes do reino eterno? 4. Se pensarmos em Daniel 7, vamos ver que apareceram 4 animais e depois é o fim. Portanto, o número 4, na palavra de Deus, muitas vezes está associado à fragilidade das soluções humanas. E quando este diagnóstico à Igreja de Laodiceia é apresentado em 4 sintomas,
Isso deve-nos levar a pensar que as nossas soluções para resolver os sintomas desta pandemia que ataca a Igreja do Tempo do Fim, os nossos esforços são muito fracos, são impotentes para resolver. Nós não podemos, com a nossa própria força, com o nosso conhecimento, com a nossa boa vontade, resolver este problema de igreja que somos nós antes da volta de Jesus. Não adianta, irmãos. Não adianta nós usarmos a nossa inteligência, o nosso conhecimento, porque não é por aqui a solução. A mensagem que Deus quer transmitir a cada um de nós esta manhã é que se a Igreja de Laodiceia não aceitar o diagnóstico e não procurar os remédios que são proporcionados por nosso Deus, então não há solução. É uma verdade muito dura, mas é uma verdade que não fica por aqui. Porque se continuarmos a ler, vamos ver que a solução para o problema da fragilidade humana é unicamente o nosso Deus. E é verdade que esta pandemia que estamos a viver, de alguma forma, foi um apelo, ou pelo menos para mim surgiu como um apelo, um abanão, para dizer assim, estamos na nossa vida, estamos na nossa rotina, estamos a fazer tudo como fazíamos antes, mas isto não vai ser sempre assim. As profecias, a palavra de Deus não se engana e mais dia, menos dia, as soluções humanas acabarão e nós só poderemos confiar em Deus como solução. O grande médico propõe 3 remédios que são infalíveis para tratar esta doença. É verdade que quando se fala do Covid-19 há muitas divergências, há muitas posturas diferentes. Costuma-se dizer que é a doença que mais divide a comunidade científica e que mais divide até as pessoas, porque uns acham que é um exagero, outros acham que é outra coisa qualquer. Mas a verdade é que, neste caso, o grande médico sabe que há 3 remédios, e diz-nos claramente isso, que não falham, que são infalíveis para tratar esta doença. E então agora, esta manhã, gostaria de pedir-vos que me acompanhassem na leitura, na análise destes remédios, porque para a fragilidade humana, para resolver a nossa doença, Deus apresenta-nos 3 remédios. E o número 3, na palavra de Deus, está muitas vezes associado à divindade, à solução divina, a algo que nos é transcendente. E, portanto, à fragilidade humana, que é visível, que é manifestada em 4 sintomas, Deus apresenta 3 remédios. Vamos começar por vê-los. Eles encontram-se em Apocalipse, novamente, nesta carta que nós devemos estudar de forma aprofundada, porque ela fala e dirige-se a nós. Apocalipse, voltamos ao capítulo 13 e ao verso 18, diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ingires os teus olhos, a fim de que vejas. Nós temos 3 problemas muito sérios. Somos pobres, miseráveis, coitados, e contra este sintoma, Deus diz, compra o ouro. Nós estamos nus, e contra este sintoma, Deus propõe o remédio, usa vestidos brancos. Estamos cegos e contra este sintoma Deus diz, usa colírio. E então estes são os 3 remédios que a Escritura nos apresenta e que são entregues, são apresentados pelo nosso Deus para tratar, para curar, porque é possível curar a doença que nos paralisa. Esta é a oportunidade que nós temos de, como igreja, mostrar às pessoas que temos um Deus que está além. Temos um Deus que controla toda a história. Mas antes de podermos fazer isso e de mostrar isso, nós temos que tomar estes remédios. Porque senão o nosso testemunho nunca poderá ser eficaz, nunca poderá ser reconhecido pelos outros. Somos muitas vezes tentados a dizer que somos o povo de Deus, que somos o povo que Deus ama, que somos o povo especial de Deus. Mas há aqui um pormenor que muitas vezes nos falha. É que nós somos apenas isso, porque Deus nos chamou para uma missão especial. E é isso que faz de nós um povo especial, é termos uma missão para o tempo do fim. E por isso que Deus nos ajuda esta manhã a termos uma noção do que é preciso fazer, do que nós temos que render para que Deus consiga fazer o milagre da cura nas nossas vidas.
Vamos olhar agora de perto cada um destes remédios. Vamos começar pelo segundo. Vamos começar por falar dos vestidos brancos. A ordem não é importante, mas vamos começar por esse. Eu não sei se vocês já sentiram como é desagradável às vezes nos sentirmos sem roupa, desprotegidos. E, portanto, quando nós vamos a um consultório médico, às vezes ficamos bastante desconfortáveis. E isto porque a roupa é algo que nos protege. E a verdade é que Deus está disposto a encontrar uma solução, a proporcionar uma solução para a nossa nudez, para a nossa fragilidade, para o nosso desconforto humano. E essa solução nós podemos encontrá-la em Isaías, no capítulo 61 e no versículo 10. Isaías 61, 10 mostra-nos qual é a solução que Deus nos apresenta para o problema da nossa nudez. Isaías 61, 10. E eu passo a ler. Eu me regozijo muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, pois Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com o manto da retidão, como o noivo que se adorna com um turbante e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Reparem que para o nosso sintoma, para a nossa doença, que é estarmos nus, estarmos completamente vulneráveis e desprotegidos, Deus apresenta-nos as suas vestes da salvação. Irmãos, a salvação não está ao alcance de nenhum de nós. Não é nada que nós possamos fazer com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso empenho. A salvação é mesmo uma dádiva. É Deus que coloca estas vestes sobre nós e é Ele que nos envolve com o seu manto de retidão. Irmãos, estávamos desgraçados se nós pudéssemos ir até Deus tal e qual somos, com os nossos pecados, com as nossas tendências, com a nossa maneira de ser, nós estávamos desgraçados. Porque à presença de Deus nós temos que ir recobertos, temos que ir protegidos pelas vestes da salvação e pelo manto da retidão. E Deus é um Deus tão maravilhoso que diz que esta é uma dádiva. Não vamos ter que ir à farmácia comprar um medicamento, caro ou barato. Esta é uma dádiva. Vamos ler ainda em Gálatas, no capítulo 3, versos 26 e 27, mais uma informação que acrescentamos a esta e que nós conhecemos, Gálatas 3, versos 26 e 27, diz o seguinte: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. E aqui está o milagre que Deus faz. Ele reveste-nos. E revestir é cobrir completamente. E é isso que Deus faz à nossa vida. Quando nos apresentarmos perante Deus, nós não podemos ir como estamos, porque seremos fulminados pela sua presença, porque Ele é um Deus santo. Quando eu aceito Deus na minha vida, quando eu aceito Deus como meu Salvador, Jesus como meu Salvador, Ele cobre-me completamente com as suas vestes. E então quando Deus olha para nós, já não nos vê a nós, mas vê ao nosso Jesus. E é muito curioso que eu ontem à noite, quando estava a ultimar este sermão, eu tinha pensado, não vou pedir à técnica que me prepare uma música, mas era muito tarde e não tive coragem de pedir. E sabem qual era a música que eu ia pedir? Exatamente aquela que eles passaram. Eu já não sou quem era. Portanto, é exatamente isto que Deus faz à vida de cada um de nós quando nós nos sujeitamos ao seu diagnóstico e quando nós nos sujeitamos ao seu poder sobre nós e à sua ação sobre nós. Ele consegue tapar-nos completamente e nós já não somos, quem achamos ser, mas somos uma outra pessoa. A nossa vida fica completamente escondida em Cristo e o manto de justiça que é colocado sobre nós faz de nós pessoas justas. Isto é um milagre. Só Deus pode fazer este milagre. Precisamos todos os dias desta graça de Deus, desta dádiva de Deus, para que Deus nos cubra por completo. Para que quando alguém olhe para nós, não nos veja a nós, a nossa natureza, mas veja a ação de Deus na nossa vida. E isto é muito importante. Este é um remédio que todos temos que buscar, que temos que procurar para vivermos o tempo do fim e para vencermos esta doença, que nós não vencemos, mas que Deus vence por nós.
Vamos agora ao segundo remédio, que neste caso era o primeiro. O remédio que é compra ouro. Eu não sou muito dada ao ouro, nós não somos muito dados ao ouro, porque sabemos que este ouro é perecível. Mas sabemos que o ouro representa algo de muito valioso. E para a nossa condição de pobres, do tempo do fim, para este diagnóstico, Deus diz que temos que comprar ouro. E então, o ouro que Deus nos quer proporcionar não é um ouro qualquer, é um ouro puro. E todos sabemos, mesmo não sendo ourives, não trabalhando em ouro, que o ouro, para ser puro, completem, por favor, tem de ser levado ao fogo. Todos nós já nos queimamos um bocadinho em alguma situação. É doloroso ir ao fogo. Mas é isto que nós temos que fazer. Muitas vezes Deus deixa-nos passar pelo fogo, porque sabe que nós precisamos de passar por esse processo para sermos uma peça de real valor. Uma peça com valor. Eu gostaria que me acompanhassem no livro de Zacarias, um texto que fala sobre este processo que Deus tem que usar. Inevitavelmente, porque nós somos pobres, nós somos miseráveis e nós precisamos deste processo na nossa vida que só Deus pode fazer. Ele encontra-se em Zacarias, no capítulo 13 e no verso 9. E diz o seguinte, vamos ler só a primeira parte. Farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Irmãos, nós precisamos ser provados para de nós ser retirada toda a imperfeição. Isto é muito difícil de aceitar. Todos nós gostaríamos de passar por cima deste remédio e passá-lo a outros. Mas a verdade é que este remédio foi apresentado pelo nosso Deus como a única solução para Ele transformar a nossa vida, para Ele limar o nosso caráter. É verdade que isto é um processo muito doloroso. Todos nós gostaríamos de passar a outro. Mas as biografias bíblicas, todas as pessoas do passado que foram refinadas por Deus, saíram de lá, saíram do fogo melhores pessoas. Saíram pessoas com a sua mão agarrada a Deus, saíram pessoas vitoriosas. Senão seremos sempre frágeis, seremos sempre pobres. E, portanto, todos nós temos de passar pelo fogo. Alguns de vocês devem estar a pensar, eu já passei. Não quer dizer que não passaremos novamente. Outros estão a passar pelo fogo neste momento. E outros ainda irão passar por ele. Mas nós não poderemos ser cristãos transformados sem passarmos pelo fogo. Não há maneira. Se olharmos para os homens do passado, isso aconteceu com todos eles, os heróis da fé do passado, todos passaram pelo fogo. E nós teremos que passar. Temos que aceitar este facto, porque se Deus diz que é o único remédio, então é porque é mesmo assim. E quando nós passamos pelo fogo, nós temos duas possibilidades. Ou muito simplesmente dizemos que Deus não é um Deus de amor, que é um Deus terrível, que é um Deus vingativo, que é um Deus que não ama os seus filhos, e então toda a nossa vida perde sentido. Ou em alternativa aceitamos que Deus nos ama e que o fogo que vem até a nossa vida tem um objetivo. Não é porquê, mas para quê. Que nós possamos em cada momento olhar para o fogo quando ele chega à nossa vida e dizer, meu Deus, o que é necessário tu limares, tu retirares da nossa vida através deste fogo. E este é o único meio pelo qual nós devemos passar para ser e para chegar ao fim como igreja vitoriosa e como cristãos vitoriosos. E sabem, irmãos, à medida que o tempo passa, que nos aproximamos do tempo do fim, faz-me lembrar um bocadinho a analogia com o forno onde esteve, a fornalha onde esteve Daniel e os seus companheiros. Eu acho que esta fornalha vai sendo aquecida muitas vezes. E por isso, nos tempos em que estamos a viver, nos tempos que se aproximam, o fogo vai aquecer ainda mais. E portanto, se nós não estivermos bem próximos do nosso Deus, nós sairemos muito chamuscados, mas não sairemos mais puros, mais refinados. Deus pretende que nós sejamos pessoas com valor. Quer fazer de nós vasos realmente de ouro. E, portanto, este é um processo que nós podemos também chamar de santificação.
Se o primeiro das vestes brancas pode ser chamado o processo da justificação, é o perdão, é a graça que Deus coloca sobre nós, não podemos ficar por aí e dizer está tudo feito, porque a seguir temos o processo da santificação. E é um processo dinâmico, doloroso e que só termina quando terminar a nossa vida aqui também. E muitas vezes nós pensamos que estando na igreja, nós fazendo parte do povo de Deus do tempo do fim, que estamos protegidos e que nada nos acontece. Mas teremos que passar pelo fogo. E se queremos ser cristãos maduros, o fogo às vezes queima a sério. Por isso é que muitas vezes nós podemos pensar que estamos na igreja há 50 anos, no meu caso ainda mais, ou estamos na igreja há 5 anos, ou estamos na igreja há meses. Nada disso é importante, porque muitas vezes nós nos portamos como cristãos, como filhos de Deus, que são autênticos meninos ou adolescentes, na melhor das hipóteses, porque nós não passamos por este processo de santificação. E nós paramos, fazemos muitas pausas para descansar e temos um longo caminho pela frente. Mas a boa notícia é que esse processo será feito com Deus. Tudo o que nós fizermos sozinhos é uma solução humana que não tem qualquer resultado positivo. Finalmente, o último remédio, o colírio. Neste momento eu ando a pôr colírio nos meus olhos, passo muitas horas ao computador e eu percebo bem quando preciso do colírio. Mas isso é na minha questão, na minha natureza física. Quando eu começo a ficar com os olhos como um coelhinho, os olhos muito vermelhos, eu sei que preciso do colírio. Mas a verdade é que nas questões espirituais não temos uma visão tão aguçada. E em João, no capítulo 14, nos versos 26 e 27, João 14, 26 e 27, nós temos aqui a bula deste outro remédio que é o colírio. E diz o seguinte: o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nos tempos que estamos a viver, nós precisamos de paz. Todos precisamos de paz. Mas não é uma paz balofa como o que o mundo dá, não é uma paz que depende das circunstâncias. É uma paz que depende da nossa relação com Deus, da nossa ligação com Ele. E para isso é preciso recebermos o Consolador, este colírio que é o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na nossa vida habilita-nos a perceber o nosso estado, a perceber a nossa natureza e habilita-nos a distinguir o que é certo do que é errado. Quais são as nossas escolhas. E como todos os dias nós fazemos escolhas e temos que reconhecer que nem todas são acertadas. Nós precisamos do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para nos ajudar a fazer as escolhas certas todos os dias. Lembram-se de um episódio quando Elias ascendeu ao céu, Eliseu falou com ele e perguntou-lhe: o que é que tu queres? O que é que tu queres que te dê? Qual foi a resposta de Eliseu? Dá-me uma dose redobrada do teu Espírito. Reparem que Eliseu podemos pensar que era muito ambicioso, que ele queria honras humanas, queria ser um profeta muito importante. Mas não. Sabendo, como nós sabemos quem foi Eliseu, nós percebemos que ele queria realmente muito de Cristo, que ele queria muito do Espírito de Deus. E aí nós devemos ser ambiciosos. Se nas coisas deste mundo não é importante ser ambicioso, nas coisas de Deus nós devemos ser ambiciosos. Por isso nós precisamos de pedir uma dose redobrada do seu Santo Espírito para podermos enfrentar o fogo, para podermos enfrentar todos os desafios que ainda temos pela frente. Irmãos, estamos a chegar ao fim do nosso tempo e estamos curiosamente a chegar ao tempo do fim. Estamos a viver no olho do furacão. Nós precisamos de reconhecer que o mundo está doente. Toda a gente reconhece isso. É impossível não olhar para o mundo e perceber a sua doença. Mas mais grave do que o mundo estar doente é a igreja estar doente. E a igreja sou eu. A igreja é cada um de nós. E é Deus que faz este diagnóstico tão contundente e que mexe connosco. E que esta manhã mexe connosco. Mas a boa notícia é que Deus não rejeitou esta igreja com todos estes problemas, com todos estes sintomas.
Esta igreja será a igreja que vai prevalecer e vai ser vitoriosa até ao fim. Mas nós não podemos acreditar que chegaremos lá, chegaremos à vitória, sem tomar estes 3 remédios. Porque as soluções da natureza humana não têm qualquer forma de resolver este problema. Por isso, esta manhã, mais do que fazer o diagnóstico e perceber que estamos todos infectados em menor ou maior grau por esta doença, precisamos de ir a Deus, ir junto do grande médico e vamos buscar os remédios. E os remédios, recapitulo, são a justiça e o perdão divinos, a transformação do nosso caráter, que só Ele pode fazer, e uma dose redobrada do Santo Espírito. Laodiceia é uma igreja doente. Nós não podemos negar. Eu sou um cristão doente. É inevitável reconhecer isto. Mas a solução para a minha doença está nas mãos de Deus e está nas minhas escolhas diárias. Nós precisamos de fazer parte, nós todos queremos fazer parte desta igreja vitoriosa. Desta igreja que ficará fiel, de pé, até que Jesus volte. Mas isto não depende da nossa força, não depende do nosso sistema imunitário, não depende nada disso, irmãos. Depende única e exclusivamente da forma como nós encaramos esta doença e de irmos ao grande médico buscar os 3 remédios que ele nos propõe. Vamos terminar com uma promessa que está ainda em Apocalipse, ainda nesta carta, no capítulo 3 e no verso 21. É algo que nos vai animar porque esta doença está vencida. Esta doença foi vencida, não por um ser humano, qualquer um de nós, não por um médico humano, mas foi vencida. Temos a garantia disso por um grande médico, que é o nosso Deus. E ele diz, ao que vencer, darei o direito a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Se não fosse Deus a dizer isto, nós podíamos desconfiar. Como é que uma igreja destas vai ser uma igreja vitoriosa? Deus diz, Deus promete, e Ele é fiel. O facto de Ele ter vencido, e quanto a isso nós não temos nenhuma dúvida, dá-nos a garantia de que Deus nos conhece, Deus sabe quais são os remédios que nós necessitamos e de certeza absoluta que se nós formos a este grande médico buscar os 3 remédios, nós seremos fiéis, faremos parte da igreja que ficará de pé até que Jesus volte. Esta é a boa notícia que eu queria deixar esta manhã. A igreja está doente, eu sou um cristão doente, mas Deus dá-nos a vitória por Cristo Jesus. Que possamos não olhar para nós e para os nossos sintomas, mas olhar para os remédios que Cristo nos proporciona, que Deus nos proporciona, mas que possamos tomá-los. Não adianta nada ter um remédio ao lado, na nossa mesa, em qualquer lado, e se nós não os tomarmos. Nenhum remédio terá qualquer efeito na nossa vida se nós não os tomarmos. E muitas vezes as doenças estão associadas à dor e ao sofrimento. E esta não é exceção. Mas é muito bom passar por uma doença, eu vou terminar a frase, e saber que em Cristo teremos a vitória. É lógico que nós gostaríamos todos de não passar pela doença. Mas esse diagnóstico já está feito. Quanto a isso, nada a fazer. O que temos que fazer é entregar cada dia a nossa vida nas mãos de Deus e dizer, meu Deus, aqui estou, eu, cego, nu, pobre, miserável, mas faz em mim o milagre da salvação.